Então, o professor Dr. Ivandro Soares Monteiro, que é psicólogo clínico, psicoterapeuta, né? Obrigada. Fundador e diretor da EME Saúde. E ele hoje vai conversar convosco aí em casa também, sobre o tema de a vida na diáspora é o que fazemos dela. O palco é seu, professor doutor. Bem, muito obrigado. Obrigado, Magali. Bom dia a todos. Bom dia ao Bom Dia e parabéns ao Bom Dia por esta iniciativa. 20 anos de trabalho, 20 anos de esforço, geralmente implica realmente muita persistência, muita resiliência e, portanto, em primeiro lugar, os parabéns vai para o Raul e para o Luís por este trabalho feito junto das comunidades portuguesas. Também, bom dia para a Secretária de Estado, a Consul-Geral de Portugal em Düsseldorf, a AEP, deputados e autarcas, senhoras e senhores. A parte do PowerPoint é que era para lhe pedir que colocassem, por favor. Este tema de hoje, que é... Ok... A vida não é o que nos acontece. A vida é, acima de tudo, aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. E se nós pensarmos as famílias, as pessoas, as comunidades, as sociedades, são construídas a partir do seu elemento mais básico, que são a pessoa, aquilo que nós somos. Quanto mais nós sabemos quem somos, conhecemos as nossas características, quanto mais nós nos entendemos e percebemos a nossa história, a nossa trajetória para chegarmos onde nós chegamos hoje, mais conseguimos fazer a ponte entre o nosso passado e o nosso presente e construir o futuro que encaixa connosco. Eu, enquanto psicólogo, trabalho há 20 anos, passei este ano a barreira das minhas 23 mil consultas com a minha freguesia, quer presencialmente, quer online. Trabalho muito com a comunidade portuguesa, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e o que posso ver, muitas vezes aprendendo com as experiências das vidas de cada um, muitas vezes as autoestradas que nós entramos e que depois começamos a seguir caminhos que não são congruentes com aquilo que nós somos e depois nos leva a decisões que não encaixam naquilo que nós queremos e depois nos leva a desencontros no futuro, cujo balanço final, muitas vezes, quando se chega a eventual sucesso, pode não encaixar com aquilo que nós somos. E é esta congruência entre passado, presente e futuro que importa nós entendermos. Esta congruência tem sempre a ver com a forma como nós somos, aquilo que vem com a nossa genética, que é o temperamento. E o temperamento e a genética, combinando com a experiência que acontece à nossa volta desde que nascemos, que é algo mais ontogenético e não filogenético, vai construindo um padrão do nosso funcionamento no mundo à nossa volta. Esse padrão vai sendo condicionado pelos contextos e pelas pessoas que estão à nossa volta. Portanto, as primeiras arenas que nós vamos sendo expostos ao longo da nossa vida vão-nos expandindo aquilo que nós somos ou atrofiando aquilo que nós somos. E como nós, até certa altura, ainda não temos muito bem o poder na mão de poder descobrir o nosso próprio caminho, o mundo tem que nos dar referências e tem que dar estrutura para nós conseguirmos saber quem somos. E é graças a essa estrutura que as sociedades foram sendo construídas ao longo dos séculos e as comunidades foram sendo construídas e nós vamos criando uma identidade própria que depois vai estando dependente das culturas e dos aspectos morais, na construção social, que depois faz com que nós tenhamos formas diferentes de viver nos vários países. E isto vai criando um padrão de funcionamento social, cuja estrutura social só se mantém precisamente porque há esse código e essa linguagem comum que nos une.
Nós temos um acordo social para que os carros andem na estrada e as pessoas andem nos passeios e que a luz vermelha seja para parar e que a luz verde seja para avançar. Isto é um código de linguagem e de estrutura social que nós usamos que nos ajuda a funcionar em conjunto. A mesma coisa em relação aos afetos. Nós temos emoções que são inatas, que são nossas, são próprias da natureza humana, e essas emoções ajudam-nos a funcionar em comunidade e em sociedade, porque a natureza humana é um ser social. Nós somos mamíferos e, enquanto mamíferos, já há uma base biológica que está ligada à sobrevivência e ao instinto de proteger a espécie que nos faz querer funcionar em conjunto. Por isso é que o isolamento aumenta sempre as nossas vulnerabilidades e a presença e estarmos perto de pessoas geralmente ajuda-nos quando nós conseguimos encontrar congruência de formas de estarmos iguais a nós próprios quando estamos juntos. Por isso é que eu falava há pouco, os contextos em que nós crescemos, as pessoas nesses contextos, muitos nos expandem e muitos nos atrofiam. E eu tenho que conseguir aumentar a frequência de tempo e de contextos junto dos mundos que me expandem para eu conseguir ser igual a mim próprio, porque todos os outros, eu começo a preocupar-me demais com o que os outros pensam de mim, o que vai atrofiar muito a minha maneira de ser. E isto, pegando aqui na curva de Gauss, que muitos conhecem, a estrutura social usa as emoções para nós conseguirmos funcionarmos juntos. E reparem, nós todos temos um padrão esperado. Quando estamos numa sala, espera-se que estejamos sentados, que quando vamos a um restaurante espera-se que tenhamos um comportamento esperado nesse contexto. E quando nós temos um comportamento diferente daquilo que é esperado, o mundo repara. Se vamos a um evento de gala e eu apareço com calções de praia e de chinelo no dedo, o que é que acontece? A sala inteira olha para aquilo. Ou seja, há algo que, em termos de contexto e de estrutura social, nos inibe o comportamento que diferencia. Quando nós vemos este padrão que nos une para funcionarmos em conjunto, o que é que faz a sociedade e o que é que faz a estrutura social? Quando nós começamos a não conseguir fazer o que o mundo pede que nós façamos, o mundo desenvolve a emoção instintiva de pena. E a pena puxa para a média. Certo? Quando nós começamos a fazer algo mais diferenciado, e geralmente quem luta por uma vida melhor, quem é mais ambicioso, vai atrás de melhor vida, vai atrás de novos desafios, começa a sair do padrão. E o que é que acontece ao mundo à nossa volta quando nós saímos do padrão? Mas tu vais fazer isso agora? Isso não tem jeito nenhum. Então nós começamos a sentir-nos inibidos com o nosso comportamento, e se eventualmente o nosso comportamento começa a ser sustentado e nós de facto, mas eu não estou a fazer nada de errado, eu estou só a fazer algo diferente do padrão. E o mundo começa a desenvolver, por exemplo, inveja. E a inveja é uma emoção que desenvolve o sentimento de culpa do meu lado e a culpa normaliza-me. E eu pergunto, mas porquê que eu estar a pensar diferente ou estar a fazer diferente? Porque estou a ser igual a mim próprio? Porquê que isso me está a levar a sentir culpado para ter que deixar de fazer o que eu quero fazer? Então eu suporto. E ao suportar, a pessoa começa a criar um sentimento de mais isolamento, de maior afastamento do padrão. Então começa a não contar, por exemplo, tudo às pessoas com quem tem mais vinculação. Então, filho, como é que estão a correr as coisas? Mãe, está dentro do padrão, está dentro normal. Mas está tudo a correr bem, é que tu foste para aí, tu estás louco. Não, está a correr bem, não há problema nenhum. E do outro lado, meu Deus, coração, as dificuldades. E, portanto, nós começamos a aguentar a inveja. Isto junto dos vínculos que querem o nosso bem. Mas depois há outro vínculo, que é o que não tem, que é outro padrão de pessoas que não têm a coragem de fazer o que nós fizemos, e isso faz com que desenvolva a inveja, e a inveja muitas vezes, ao criticar, por exemplo, em público, ou ao criticar a diferenciação, se eu suporto a culpa da inveja, geralmente a curva ainda se diferencia mais, porque eu estou a fazer cada vez algo mais e melhor do que o padrão. Então, eu começam a saber, por exemplo, mais o meu nome, porque eu estou a fazer mais algo fora do padrão. E isso faz com que a inveja, por exemplo, passe para o patamar seguinte, que é nós desenvolvemos 2 tipos de reação de contexto social: o ódio ou a idolatração.
ou gostar muito ou detestar. E é por isso que quando nós dizemos, sei lá, falamos em Ronaldo, ou falamos em personagens que sejam muito diferenciadas, nós sabemos o nome deles porque eles estão na curva, na ponta. A diferenciação extrema leva-nos à diferenciação da pessoa. A diferenciação significativa leva-nos à diferenciação, por exemplo, de uma classe profissional ou de uma empresa. A diferenciação, quanto mais diferente for do padrão, mais nós vamos conseguir uma diferenciação mais exclusiva. Agora, quando nós não temos capacidade de tolerância à frustração, ou não conseguimos perceber o quanto custa criar valor, que é o que infelizmente muitas vezes vamos vendo nos mais jovens, pela falta de tolerância ao processo que é preciso para se construir algo, faz com que eu não me sinto reconhecido. Eu acho que não vou conseguir ficar nesta empresa muito tempo. Mas o que é que tu estás a fazer de diferente do padrão para que seja reconhecido? Ai não, eu tenho o meu valor. Então mostra primeiro o valor e só depois é que vem o reconhecimento. E este é o grande problema que nós estamos a ver muitas vezes nos grupos mais novos, porque é esta necessidade porque hoje em dia, pela influência das redes sociais, nós temos cliques instantâneos, em que o reforço é imediato, eu gosto, clico e aparece a informação, eu não gosto, desinstalo, apago, bloqueio, e chegamos ao mundo, e afinal o mundo não é assim connosco. Então eu acabo por começar a ficar frustrado quando o mundo, eu vou tentar um determinado contexto e o mundo não faz isso comigo. E depois vou tentar outra coisa, e naquela empresa e também não me deu. E vou tentar este projeto e as pessoas não me ouvem. E começamos, de repente, a perceber que o fator comum a 10 ou 15 coisas que nós dizemos que está tudo errado e que ninguém me entende, e porque eu começo depois a interpretar-me como vítima, eu começo a perceber que o fator comum a 10 ou 15 coisas diferentes sou eu. E quando eu tenho este privilégio, porque reparem que a maturidade é isto, nós temos o privilégio de perceber que quando temos fatores independentes cuja variável comum a todos eles sou eu, é porque se eu tenho culpa, a culpa está sempre ligada a um território de poder de ação. Nunca ninguém pode ser culpado quando não tem poder de ação. Eu só posso ter o peso da culpa quando eu tenho a responsabilidade de assumir o poder para essa competência. E é por isso que a competência aumenta quando eu tenho o risco de ser culpado, porque eu assumo a responsabilidade e por isso é que eu quero ser competente, porque eu não quero que a culpa me caia em cima. No entanto, está tudo mal, está tudo errado, está. Então, olha, vai tu à frente. Epá, eu não, vocês vão indo que eu vou lá ter. Porque é difícil nós assumirmos essa característica. E, portanto, tudo começa na pessoa. A importância do desenvolvimento social para a construção social está dependente deste nosso desenvolvimento pessoal. A família, as empresas, as sociedades são feitas dessas pessoas. E quando nós pegamos todos estes objetivos de ligar pessoas, conectar empresas, partilhar oportunidades, promover produtos nacionais, incentivar parcerias, estimular negócios, parece que eu disse isto tudo agora, está ali escrito, no painel da rede global. Estes objetivos, tudo tem a ver com as pessoas que nós somos e que temos que saber funcionar uns com os outros. E quando nós pegamos nos dados, por exemplo, do funcionamento empresarial, em todas as variáveis psicossociais, nós sabemos que se as empresas tiverem o cuidado de cuidar das pessoas que estão dentro das suas entidades, o que mostra num estudo pela primeira vez feito pela Organização Mundial de Saúde, por cada euro investido na área da saúde mental e nos cuidados da pessoa ser mais inteira e mais resiliente face às adversidades, nós conseguimos recuperar nas empresas 4 euros por cada euro investido. E este estudo está publicado na revista Lancet, que é o primeiro estudo alguma vez feito, sustentado cientificamente para este objetivo. Dados da Ordem dos Psicólogos Portugueses diz-nos que os benefícios gerados em programas que promovem a saúde psicológica sugerem um retorno de mais de 9 euros por cada 1 euro gasto. Estes relatórios estão públicos. O que também sabemos, por exemplo, é que estima-se que os trabalhadores faltem, devido ao stress e a problemas de saúde psicológica, até 6 dias por ano e o presentismo possa ir até aos 12 dias por ano. Presentismo é estarmos na empresa a fazer de conta que trabalhamos, mas não trabalhamos. Temos o ecrã aberto, não é? Sim, sim. Não é? E estamos ali naquele faz de conta.
Em França, por exemplo, o custo do stress ocupacional é estimado entre os 1,17 a 1,97 bilhões de euros. O custo em França. A depressão, devido às exigências laborais demasiado elevadas, custa à França entre os 650 milhões e os 752 milhões de euros. E, portanto, o custo do presentismo, por exemplo, pode ser 3 vezes superior ao do absentismo. Estes dados são dados invisíveis, são dados que não se compram nem se vende, mas que são essenciais nós conseguirmos perceber o quanto a falta de cuidado com as pessoas nos custa em termos de funcionamento da estrutura social. E, portanto, por exemplo, um estudo feito numa empresa, só 17 colaboradores com depressão custam 149.500 € por ano à empresa. Portanto, a vida tem uma trajetória, passado, presente e futuro. O presente só é entendido, cada um de nós só consegue saber quem é pela idade que tem, tendo em conta a trajetória e a sua história. Por isso é que se nós não entendemos a nossa trajetória, não conseguimos entender como é que as nossas experiências justificam aquilo que nós somos hoje, nós não vamos conseguir, obviamente, perceber onde é que estamos para perceber para onde é que queremos ir. E este é o problema de hoje em dia. Muitas vezes temos discursos de queremos esquecer a história, ou queremos mudar a nossa própria história. Façam um exercício simples de microanálise, de começarmos a querer alterar a nossa história, para ver se vamos conseguir dizer que somos hoje quem somos. Não conseguimos. Porquê? Porque o que nós sabemos é que o passado nós não mudamos, a forma como eu o interpreto é que me pode ajudar a entender melhor aquilo que eu sou, e se eu quero melhores memórias, eu tenho que ter novas e melhores experiências. Eu só consigo mudar o mundo que tenho a partir do mundo que eu vivo hoje. E se eu quero um mundo melhor amanhã, esse mundo melhor que nós idealizamos e que faz bem, porque nós, individualmente, nós também temos características que muitas vezes nós não conseguimos ter, mas gostávamos de ter, do tipo, eu queria ser mais capaz de falar em público, eu queria ser mais capaz de ter mais coragem para fazer isto ou aquilo. Mas a pergunta é, alguma vez na vida eu já fui essa versão que idealizei? Não. E se eu nunca fui uma versão real em relação àquela que eu idealizei, eu estou a fazer uma comparação impossível. Porque a comparação que eu sou hoje com um mundo que não existe é um mundo que me vai dizer que hoje eu sou sempre pior do que essa versão. E o que nós sabemos cientificamente é que a motivação nunca é um objetivo. As pessoas confundem motivação como se fosse uma característica que temos que esperar que apareça. Então, vais começar a ir ao ginásio? Sim, mas estou à espera que apareça a motivação. Vou começar a fazer dieta? Sim, mas ainda não estou motivado, estou à espera que ela apareça, não é? Porque nós esperamos pela motivação como se fosse um objetivo, como se fosse uma característica que vai surgir de repente. Não. A motivação é uma consequência de comportamentos. E o que nós sabemos é que quando nós queremos alavancar motivação com emoções de frustração, nós não vamos conseguir. Ninguém consegue alavancar motivação com emoção de frustração. E se eu me comparo com o mundo ideal, com a versão que eu quero ser, com a versão que eu nunca fui, eu estou sempre a frustrar a minha realidade presente. Então, quando nós temos passado, presente e futuro, eu tenho que perceber que a comparação com o passado eu posso fazê-la, porque são duas realidades que existiram. Mas a comparação com o futuro não posso fazê-la. Então eu preciso sonhar. Já dizia Sebastião da Gama, o sonho comanda a vida. E eu preciso criar o alvo lá na frente, e graças àquele alvo que me inspira, que é a tal versão utópica que nós queremos para nós mesmos e depois para o mundo, para a sociedade, para as oportunidades, para a igualdade, etc. Esse mundo ideal tem que existir na nossa visão, no nosso alvo, porque nós só vamos conseguir acertar num alvo que conseguimos ver. Mas isso só é possível quando eu consigo me inspirar, mas não me comparar. Porque a comparação única possível é aquilo que eu sou hoje com aquilo que eu fui. E depois cada um, podemos depois entrar em detalhes, quando se avalia características da personalidade, características cognitivas, perceber trajetórias de vida, transições, conflitos, lutos, etc., que as pessoas foram passando, que ajudam a construir uma versão mais inteira daquilo que nós somos hoje. E qualquer pessoa que se entenda melhor, que consiga perceber o quanto o passado ajuda a entender e explicar o presente,
Então nós conseguimos fazer as pazes com o passado para esse passado não fazer sombra no presente e eu construir uma versão igual a mim própria hoje para eu conseguir aquilo que eu quero amanhã. Isto tanto em nível individual, como em termos empresariais, como em termos comunitários, etc. E é por isso que a história traz raízes próprias que faz com que a pessoa não consiga libertar-se de certos padrões, porque se eu começo a comparar os meus padrões com os padrões de uma comunidade no estrangeiro diferente da minha, eles se comparam, eu ou vou ser melhor ou vou ser pior. E se eu começo a fazer medições, um julgamento permanente de tudo, eu estou sempre sujeito à vulnerabilidade e vou criar pouca resiliência. E o que nós precisamos para a diferenciação, e isto que é realmente emigrar, é um ato complicado, difícil, que está ligado a características de ambições que muitas vezes querem vidas melhores e bem, porque é assim que o mundo anda para a frente. E quando comparamos a evolução da história em 2000 anos, o mundo nunca foi tão bom como agora, e nós não nos podemos esquecer, nesta lógica, passado, presente e futuro, a comparação é com o que foi para continuar a alavancar no futuro e nessa imagem que nos leva para a frente. Eu só vou conseguir perceber de uma forma mais inteira o que somos em função dessa história para entendermos o presente. E se pegarem numa análise individual, quando eu consigo contar as histórias que mais me perturbaram do meu passado, eu consigo contá-las hoje com leveza e com uma tranquilidade e paz. Isto é uma prova para mim próprio, para eu dizer que eu estou resolvido em relação ao meu passado. Se eu não quero falar de assuntos, se eu tremo, se eu choro, se eu trago emoção associada e não quero falar nunca daquele passado, isto geralmente está a ser uma pedra que influencia o meu funcionamento. Portanto, conseguirmos ajudar as pessoas a ser mais inteiras, as comunidades a ser mais inteiras, geralmente as pessoas dão pulos para a frente que se calhar começam a voar como águias e não a voar como galinhas, não é? As áreas problema, que faltou só este pormenor, portanto, todos nós e todo o manual de saúde mental, que nós depois fazemos aqueles diagnósticos bonitos de perturbações depressivas, perturbações de ansiedade, de personalidade, fobias, etc. Todos nós, desde que nascemos, vamos atravessar 4 grandes grupos de áreas problema que vão criar vulnerabilidades ou resiliências. Vamos atravessar transições, ao fazer essas transições, em que a primeira é nascer, não é? Por isso é que nós mal nascemos, começamos logo a chorar, não é? Do tipo, tiraram-me deste ambiente, estava tão bom aqui dentro e agora já estou cá fora, não é? Depois, na melhor das intenções, quem está à nossa volta tenta nos expor aos mundos que eles acham que é o melhor para nós e nós somos a espécie que mais demora tempo a ficar independente. Nesse crescimento vamos acumulando experiências, vamos criando vínculos. Ao criar vínculos, vamos, obviamente, criar conflitos e ter conflitos com pessoas, por isso vamos ter conflitos interpessoais. Esses conflitos, em vez de nós fugirmos dos conflitos, como o diabo foge da cruz, se calhar não são conflitos, são opiniões diferentes que nós temos que saber enfrentar para conseguir defender pontos de vista diferentes, e é por isso que é difícil, por exemplo, estar nas empresas, na política, etc. Há uma série de dificuldades, como se termos opiniões diferentes, parece que já estamos a dizer mal de alguém. Quando eu estou a criticar o comportamento ou estou a criticar o detalhe e não o todo. E é porque quando nós analisamos de facto, quando fazemos avaliação de características humanas nas várias comunidades, sociedades, etc., é incrível o quanto é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E nós andamos sempre, muitas vezes, às turras por esta falta de entendimento ou por esta forma fácil de bloquear pessoas ou com as redes sociais, não é? Que tudo se resume ao pormenor. E, portanto, se eu tiro a conclusão do todo por causa do particular, isto acaba por distorcer sempre. Ao criar vínculos, ao criar conflitos, vamos ter perdas, vamos ter lutos. Ao ter perdas e lutos, nós temos que saber dar um significado à perda e nós escondemos as perdas e os lutos, muitas vezes, no desenvolvimento, como se morrer não fizesse parte da vida. Aliás, o último ano agravou um bocadinho esta percepção, porque chegamos ao ponto de quase que transformar a morte em doença. A morte não é doença, a morte faz parte da vida, é uma evolução, faz parte da nossa trajetória e nós temos que integrar isto para dar um sentido ao sofrimento e à dor. Porque quanto mais eu consigo dar sentido ao sofrimento e à dor, eu consigo tirar partido dessa experiência para ficar mais maduro e não amargo. E o que nós vemos é que as pessoas com a idade vão ficando mais amargas em vez de ficarem mais maduras. E o que nós vemos nos estudos longitudinais, que é estudarem as mesmas pessoas durante décadas consecutivas, nós vemos que há estudos que conseguem comparar os mesmos tipos de acontecimento, mas uns deprimem e outros não. Uns desenvolvem mais doença e outros não.
Mas se a realidade é a mesma, então devia ser igual para todos. Portanto, são as nossas interpretações, é a forma como nós narramos a nossa própria experiência que importa saber trabalhar, para que quanto mais eu me conhecer, mais eu consigo dar um sentido ao sofrimento para ficar mais maduro e não amargo. E depois momentos de déficit, que são talvez os mais educativos, que é o que todos nós fugimos. Eu quero começar a trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro para comprar a bicicleta. Não é? Vê-se muitas vezes os jovens, não é? Que têm ali a bicicleta de 400 euros para comprar. E vou trabalhar 2 meses, 200 euros por mês, junto ali os dois e tal e coisa, pronto. E vai para o café, quer ir para o restaurante, não é? Está lá, começa a trabalhar 3 dias depois, eu vou-me embora, eu não sei falar com pessoas desconhecidas, o chefe está na casa sempre a reclamar que eu tenho que fazer upselling, pá, tens que fazer upselling, tenho que dizer que não tenho jeito para aquilo. Acabou, não vou trabalhar mais ali, não me sinto nada bem, sinto-me mal, eu não sei falar com pessoas desconhecidas, pronto, e sai de cena. Então, espera aí, ou João, ou a Rita, ou a Maria, ou o que for, tu estás a abdicar do teu objetivo, estás a dizer mal de ti, a dizer que não tens capacidades permanentes para um problema que é só temporário, e estás a abdicar do processo que te leva ao caminho de desenvolveres a capacidade para atingir o teu objetivo. Estás a fazer 3 coisas em simultâneo e que o resultado final é tirares uma conclusão permanente do teu valor por causa de uma falha temporária. Este momento de déficit é altamente educativo, porque quando nós não temos nada é quando nós devemos arriscar porque não temos nada a perder. Se repararem, nós quando ainda não temos nada é quando temos muito medo de tudo. E este é que é o problema. Portanto, neste sentido, deixo-vos aqui uma pequena história para terminar. Eu gosto de falar de ciência, mas gosto sempre de exemplos. E se há uma história de um imigrante muito conhecido, é do Arnold Schwarzenegger. Eu tive o privilégio de poder estar numa festa de homenagem à carreira dele em Birmingham, há 2 anos atrás. Sou do mesmo tamanho dele, fiquei todo contente. Hey Arnold, pode galhar. É um homem realmente muito divertido. Aliás, o Stallone também são 2 personagens incríveis, com histórias de vida miseráveis. Têm histórias de vida miseráveis. E que conseguiram dar a volta por cima e hoje serem uns exemplos e a tal alvo inspirador, em que eu não me comparo com eles, ninguém se pode comparar com eles, porque a cópia é sempre pior que o original, mas eu posso me inspirar numa trajetória desse género para eu depois descobrir o meu próprio caminho. O Arnold era alguém que o pai batia-lhe, puxava-lhe pelo cabelo, havia violência, era militar, era simpatizante nazi. Entretanto, ele tinha o ídolo dele, que era o irmão mais velho, que era Meinhard, e que morreu num acidente de automóvel. Ele, entretanto, começou a querer ganhar músculo e tudo para fazer força, para conseguir confrontar-se com o pai. Depois foi para a tropa, depois começou a ir para campeonatos internacionais de culturismo, começou a ganhá-los, depois mandou uma carta assim a tirar a barra à parede, a ver se colava para os campeões do mundo, a dizer: eu quero treinar consigo. Um campeão da África do Sul convidou-o para ir passar um tempo lá à África do Sul, depois foi convidado para ir à Inglaterra. Os batidos de proteínas nos Estados Unidos, com o Joe Wilder, mandou uma carta a dizer: o meu sonho é ir para a América, eu quero ir trabalhar consigo, leve-me para aí que eu faço mais do que você alguma vez viu na vida de alguém. O americano diz: olha, posso aproveitar este e explorá-lo, deixa vir este austríaco lá de grátis. Lá foi ele todo contente. E depois via que os culturistas lá na América iam para a praia apanhar sol e iam para as máquinas. Iam para a praia e iam para as máquinas e, portanto, ficavam a fazer aquela vida. Então ele chegou a criar uma empresa de construção civil, do tipo especialista europeu na construção civil, porque ele fazia demolições muito mais rápido que os americanos, porque ele chamava os amigos do ginásio e iam todos à pancada pôr os tijolos abaixo das casas, não é? E depois, as casas velhas que punham tudo abaixo, pegavam nos tijolos que caíam e depois iam vender noutra casa como tijolos vintage. Pronto, foi fazendo uma série de coisas, tirou o curso de Economia, economista, ganhou o primeiro milhão antes de chegar ao cinema, e só depois, com a parte imobiliária, e só depois então é que entrou para o cinema, e é o que é, e depois meteu-se na política e conseguiu transformar a Califórnia, se fosse um país, na 8ª economia do mundo. O Sylvester Stallone, e aí termino com a metáfora do ringue. O Sylvester Stallone é um miserável também em termos de experiência de vida. Ele nasceu, no momento do nascimento, o médico, ao puxá-lo da mãe com os fórceps, cortou-lhe o nervo facial. Foi logo à nascença que ele ficou com a boca torta. Hey Adrian, hey, what you gonna do?
I love you, Adrian, come on. E foi logo aí nesse momento de nascimento. Depois, o pai era uma pessoa distante, que se afastou, a mãe era fria, desligada emocionalmente, ele era meio arruaceiro, foi expulso de 12 ou 13 escolas até acabar os estudos, ele desistiu até dos estudos. Depois foi para a Filadélfia, começou a limpar os barcos, os cascos dos barcos em Filadélfia, e começou a perceber que a escrita era o que o aliviava em termos de dor emocional, e começou a ir a castings. E todos os castings que ele fazia era rejeitado. Ele chegou a fazer 100 castings seguidos no cinema e era sempre rejeitado. Então, numa noite de dor e de sofrimento e mágoa e rejeição, que teve que vender o cão para ter dinheiro para comer e tudo, ele viu uma luta de boxe do Muhammad Ali contra o Chuck Wepner, que era um desconhecido, que levava pancada, levava pancada, levava pancada, caía e levantava-se. Levava pancada, caía e levantava-se. E ele naquela noite, oh my God, this is life. E nessa noite fez o argumento do Rocky 1. Escreveu o argumento do Rocky 1. E foi uma noite direta, ele fez o argumento todo numa noite. Depois melhorou, obviamente, não é? Não se esqueçam que o Rocky 1 ganhou o Oscar de melhor filme, em 77. 76, aliás. Ele chegou a concorrer para o papel de Han Solo, do Harrison Ford. Portanto, eram não sei quantas pessoas para esse papel. O George Lucas estava na porta, o Stallone era o último do casting. O George Lucas olha para ele e o Stallone olha para ele. Se calhar é melhor eu nem entrar, não é? E o George Lucas disse, se calhar é melhor ir embora. Ele nem fez o teste. Vai logo embora. Com aquele argumento do Rocky 1, ele, entretanto, vai tentar vender o argumento aos produtores de cinema e vai ter que lá com os investidores, né, os produtores, e os produtores leem um artigo, o argumento, e dizem, epá, este argumento é mesmo bom. Olha, dou-te $250 pelo argumento, e pronto. E ele, não, mas 250, eu vendi meu cão por 125, eu preciso ter mais dinheiro, isto não dá. Não, lamento. Então encontrou alguns produtores já válidos e disseram, olha, vamos-te dar $2.500, mas tu tens que abdicar de ser o ator. E ele, mas o argumento é meu, que o Rocky é uma pessoa comum, não é? Das ruas de Filadélfia, que depois tem aquela oportunidade de lutar contra o Apollo Creed. E o Apollo Creed queria usar alguém desconhecido para ter a vitória garantida. E ele então vai a um produtor, vai a outro, aquilo passou de $2.500 para $5.000, $5.000 passa para $10.000, para $15.000, para $100.000, e ele sempre a ser rejeitado no papel, ou seja, o argumento assim, mas contigo não, porque tu com essa cara, tu fazes comédia, a tua cara é essa e a tua voz é essa. Tu fazes drama, a tua cara e a tua voz é essa. Tu fazes ação, quer dizer, a tua... Agora dás uma comédia. Pronto, ele chega àquele percurso e ele diz, então já estou a chegar a uma conclusão. O valor, aquilo que é bom e que vale, é o argumento, e o lixo sou eu. E ele diz, não, então se me estão a dar quase $300.000, foi quanto lhe davam na altura, estamos a falar quase 1 milhão agora, se me estão a dar $300.000 por isto, e se isto é um sucesso de bilheteira, eu mato-me no dia seguinte, se eu não for o ator. Então ele foi ao primeiro que lhe disse que lhe dava $2.500. E o que esse primeiro disse-lhe, ok, eu aceito que sejas o ator, pronto, e faz lá o filme. Ele pega no cheque dos $1.500, vai comprar o cão de volta. E o homem que lhe vendeu o cão, que comprou o cão por 125, diz-lhe, agora vais ser ator conhecido, então eu vendo-te o cão por 2.500. E ele vendeu. E para além disso, exigiu ainda esse agiota, que conseguiu vender, conseguiu exigir que entrasse no filme na plateia. E está lá no Rocky 1, está lá o pirata. Pronto, ele depois então ganhou o Oscar de melhor filme, 29 anos, e perguntaram, quem é o Sylvester Stallone? E ele, eu sou alguém que até aos 29 anos o mundo dizia que eu era uma bosta. E hoje eu sou uma pessoa que provou ao mundo que eu não sou uma bosta. Não é? E a vida é isto, é a nossa capacidade de estar dentro de um ringue, de dar e levar, e é por isso que ele no Rocky 6,
que é quando ele está com o filho. É uma das melhores cenas do cinema, porque é uma mensagem que é transversal a todos nós, em que ele vira-se para o filho e diz, agora vou dizer em inglês que é gira a frase, Let me tell you something you already know. The world is not just sunshine and rainbows. It is a mean and nasty place that will put you on your knees and let you there permanently if you let it. Me, you, or nobody is going to hit you as hard as life. Because it's not about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. So if you think you're worth something, you have to be willing to take the hits instead of pointing fingers that you couldn't do this or that because of him, of her, or anyone. Because cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Until you start believing in yourself, you won't have a life. End scene. Termino com uma frase que eu resumo quase 6 anos do meu doutoramento, com mais de 600 pessoas. A vida é o que fazemos com o que nos acontece. Não há, por isso, destino para além daquele que nós fazemos. Obrigado.